Capítulo 9 será o nosso texto de meditação, apenas versículos 6 e 7, já até bem conhecidos na maioria dos irmãos. Diz assim a palavra de Deus, o profeta Isaías, falando a respeito da vinda do Salvador. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Que a igreja diga amém. Deus e Pai, conduza os nossos pensamentos, a nossa mente nessa meditação, que nesta hora o Teu Espírito esteja falando a cada coração, segundo o Teu querer. Tu nos conheces bem e, Senhor, nós cremos que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, Espírito Santo, venha trazer essa verdade reveladora a cada mente, a cada coração aqui, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, porque é para a Tua glória que nós estamos aqui. Eis-nos aqui, me coloco como vaso, instrumento em Tuas mãos, usa a minha vida e abençoa cada um de nós aqui presentes, a nossa oração em nome de Jesus, e que a igreja diga amém. Você pode se assentar. Esse texto de Isaías nos traz algumas verdades, alguns fatos que às vezes a gente até lendo, por mais que a gente conheça o texto, às vezes a gente pode até deixar passar, não entender bem, mas aqui ele começa falando que o menino nos nasceu, um filho nos foi dado. É importante a gente entender que Jesus, ele nasceu para nós, ele nos foi dado, né? Não foi algo produzido pelo ser humano, não é algo terreno. Jesus, ele é o Filho do Deus vivo, ele é Deus, ele já era Deus, e ele veio na condição humana, o Rei do universo, esse Rei poderoso, ele esteve na terra, ele esteve entre nós, ele veio a esse mundo para trazer a sua palavra, o seu evangelho. Então, isso nos foi dado, não é algo que partiu da terra, mas Cristo veio do céu para todo aquele que nele crê. E isso é glorioso, porque nós já começamos a ver que essa obra é uma obra de Deus. Não é algo produzido por homens, não é algo fabricado por homens, mas Cristo veio por vontade própria. Da mesma forma, ninguém matou Jesus. Ele deu a sua vida. É curioso a gente olhar dessa forma, porque ele mesmo afirmou: olha, eu estou dando a minha vida. Eles não estão tirando a minha vida, porque eu a dou e eu a reassumo. E certamente, ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Mas Isaías continua falando sobre o seu nome. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ao ler esses títulos, esses nomes, a gente vê que eles revelam toda a glória, majestade e poder de Jesus. Nós não estamos falando de alguém comum, não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando do próprio Deus, do Senhor Jesus. Ele tem o nome de Maravilhoso, aquele conselheiro que está sempre pronto a nos ajudar nos momentos difíceis, o Deus poderoso, o Pai eterno, o Príncipe da Paz. Ele, Jesus, transcende a tudo aquilo que a gente possa imaginar. Ele está acima de qualquer coisa. Por mais que a gente possa imaginar algo maravilhoso, algo tremendo, ao ler esses nomes, esses títulos dados a ele, a gente vê que ele é superior a tudo e a todos.
Não estamos falando de um ser humano normal, não estamos falando de algo comum, mas algo que foi dado por Deus a nós. Ele veio para estabelecer o seu governo na vida daquele que nele crê. Ele estenderá o seu domínio. Ele veio justamente para que a gente possa se render a ele e deixar que ele estabeleça o seu governo, porque ele é o príncipe da paz. Ele é o rei de todas as coisas, rei de todo o universo. E ele veio justamente para estabelecer o seu governo na nossa vida. Ele quer ser aquele que vai dirigir a tua vida, vai dirigir cada área da tua vida, para que você dependa dele, para que você viva por meio dele e saiba que só por meio dele nós podemos ter uma vida que faça algum sentido, que traga alguma direção. Então ele veio para isso. Ele não é um qualquer, mas ele é o rei. Quando ele estava de frente a Pilatos, Pilatos falou: você não sabe que eu tenho autoridade para te prender e para te soltar? E ele vira para ele falar: Pilatos, você só tem autoridade porque foi dada dos céus. Como a palavra de Deus diz que todo poder e autoridade vem de Deus, vem dele. Então ele levanta poderes, ele abate poderes, ele levanta governos, ele abate governos, porque o poder e a autoridade pertencem ao Senhor. Então Cristo veio para estabelecer esse governo na vida do homem. Esse homem, esse ser humano que está longe de Deus, por causa do pecado. Então ele vem restabelecer isso. E diz mais, no versículo 7, ele estabelecerá o seu domínio e haverá paz sem fim, porque ele é o príncipe da paz. Ele vem para nos pacificar com a ira de Deus. Pelos nossos pecados, nós somos distanciados de Deus. Nós somos afastados de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, porque Ele é um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus puro. Nele não habita erro ou falha alguma. E o nosso pecado nos distancia dele. A obra de Cristo ao vir à terra e ao celebrar o Natal, a gente sabe, tem que lembrar desse significado, foi justamente morrer na cruz, derramar o seu sangue para nos pacificar com Deus. Porque no pecado nós vivemos em conflito com o Pai. Estamos em conflito com Deus, nos distanciamos dele, nos afastamos dele, mas quando o príncipe da paz entra na nossa vida, quando ele entra e estabelece o seu governo no nosso coração, a gente sente paz com Deus. Deus deixa de ser aquele ente distante, desconhecido, uma grande incógnita, alguém que possamos até temer: eu tenho medo de Deus. Não. A gente passa a ter um relacionamento de pai e filho, porque Jesus traz a paz nesse convívio. Esse conflito que havia entre nós e Deus, ele é solucionado, ele é resolvido. Ele traz a paz sem fim ao nosso coração. Quantos dilemas o ser humano enfrenta, quantas dúvidas, quantas coisas permeiam o seu coração. Quando Cristo entra, ele estabelece a sua paz. Como é bom viver debaixo do governo de Cristo Jesus. A paz no coração. A gente dorme em paz, a gente acorda em paz. Mas tem tantos problemas que a gente enfrenta. Tem. A nossa vida é uma vida comum. A gente tem desafios, a gente tem um monte de coisa na vida, no dia a dia. Só que a gente tem a paz de Deus guardando o nosso coração, guardando a nossa mente em Cristo Jesus. Sobre o seu trono de Davi, sobre o seu reino estabelecido e mantido, diz aqui o versículo 7, com justiça e retidão. Essa é a obra de Cristo Jesus. Porque Jesus veio do céu, porque ele deixa a sua glória, ele deixa o seu trono de glória, o seu reinado de glória. O Criador se torna como uma criatura, nasce de uma mulher, vive dentro de um corpo limitado, passa essa vida aqui na terra como um ser humano. Por que ele faz tudo isso? Para justamente morrer na cruz,
porque é necessário haver o derramamento de sangue para pagar o preço dos pecados, e é o seu sangue que nos justifica de todo o pecado e de toda injustiça diante de Deus. Eu não posso me justificar, você não pode. Nós não podemos e não temos como chegar diante de Deus e falar, eu estou aqui por mérito meu. Eu estou aqui porque, sabe, eu sou uma pessoa muito legal, muito boa, aí eu frequento a igreja, eu sou crente, então tenho a salvação garantida, eu estou fazendo boas coisas para as pessoas. Não. Salvação não funciona assim. A salvação da alma é algo que vem de Deus para nós. É um resgate, é um socorro, é o sangue dele que paga o preço pelos nossos pecados. É o sangue dele que nos resgata, que estabelece o seu governo com justiça e retidão. Se a gente faz alguma coisa boa, se a gente consegue obedecer a palavra de Deus, não é porque nós somos melhores, é porque é o sangue de Jesus que nos leva a isso. É o seu governo em nós que nos leva a viver uma vida de justiça e retidão. Sem ele, nós não somos nada, nós estamos perdidos. Se ele não reinar na nossa vida, a nossa vida é de confusão, é de uma eterna incógnita. Estamos chegando ao final do ano. Quantos nessa hora ficam pensando, o que vai ser do próximo ano? Vai fazendo planos, né? Alguns entram naquela corrente positivista. Vamos pensar que tudo vai dar certo, né? Tudo vai dar certo, como se o pensamento positivo mudasse alguma. Claro que você também não vai viver uma vida só falando de tragédia, falando do pior, né? Ninguém, não é bom nem para você e nem para quem está ao seu redor, só falando, vai dar tudo errado, né? Nada vai dar certo. Não, claro, você tem que tentar sempre que chegue a um bom termo para você, para sua família, para tudo que você faz, isso é claro, né? A gente não pode ver uma vida sempre com uma autoestima lá embaixo, não, mas não é o nosso pensamento, não é a força do pensamento que vai mudar alguma coisa, porque se fosse assim, né, gente, o Brasil tinha ganho a Copa, né? E a gente tem que agora dar parabéns para os nossos irmãos, né? Eu fiquei até feliz pelo Messi, que eu acho ele, né, além de ser um grande jogador, um cara fantástico, né? Nunca vi em confusão, né? Sempre um comportamento exemplar, né? Mas se fosse, pensa bem, né? Todo mundo lá torcendo, vai Brasil, vai Brasil, vai Brasil, vai ganhar, agora é o pênalti. Perdeu, né? Resolveu alguma coisa, pensamento positivo? De milhões de pessoas, e não só os brasileiros, porque quantas pessoas no planeta torceram pelo Brasil, porque gostam do futebol brasileiro, gostam do Neymar, do jogo do Brasil, torceram, fizeram pensamento positivo. Resolveu? Não. Não resolve. Não é isso que vai mudar. O que vai mudar no final de ano, iniciar um ano, é eu deixar que Cristo, esse menino que veio, que nos nasceu, esse Deus poderoso que veio à terra, é abrir o meu coração e dizer, Cristo, reina na minha vida e governa o meu viver. Vem ser o príncipe da paz, porque eu preciso dessa paz, não a paz que o mundo fabrica, porque muita gente no final do ano, né, dia 31, não, qual a cor que você vai passar? Tem que passar de branco, porque branco é paz, branco. Eu já passei Réveillon todo de preto, irmão. Que ano maravilhoso que foi, né? Que cor não influencia a minha vida? Eu lá quero saber da cor, né? Aí vem todo de amarelinho, que amarelo é... Vocês estão por dentro, hein? Né? Aí vem o ano, começa o ano, o cara perde o emprego, né? Dá tudo errado. Fala, puxa, mas eu fiquei todo de amarelo, parecia o pintinho amarelinho do Gugu, né? Lá no Réveillon, e nada deu certo. Não é a cor que vai mudar a tua vida. O único que pode mudar a tua vida se chama Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Esse menino que veio, que nós vamos celebrar o Natal, o nascimento do Salvador. Porque quando a nossa vida é pacificada com Deus, as coisas começam a fluir melhor. Porque não estão na dependência desse mundo. Mas, amados irmãos,
esse texto nos leva também a uma reflexão. E aqui o final do versículo 7, eu peço que você veja a última frase desse versículo, diz assim: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Jesus veio ao mundo para nos salvar da condenação dos nossos pecados. Porque todos nós somos pecadores. Não há na terra ninguém. O único que foi perfeito sem pecado foi Jesus Cristo. Fora ele, mais ninguém. Todos pecaram, todos estão destituídos, perderam a glória de Deus estabelecida no Éden. E a única maneira de recuperar isso é através de Cristo Jesus. E por isso ele veio ao mundo. Por que Jesus nasceu? Por que ele veio a essa terra? Para nos salvar da condenação dos nossos pecados, para nos livrar da ira de Deus vindoura, porque um dia, irmãos, Deus julgará toda a terra. Um dia todos nós passaremos pelo juízo de Deus. Ricos, pobres, pretos, brancos, classe A, classe B, né? Brasileiros, americanos, indianos, não importa onde more, não importa a idade, jovens, velhos, não importa nada. Toda a terra, toda a humanidade passará pelo juízo de Deus. E a única forma de escapar desse juízo é através de Jesus. Porque ele veio justamente para nos salvar dessa condenação, ter o perdão dos nossos pecados. Mas Jesus não foi e nem é um plano B, ou uma alternativa, uma tentativa de Deus de resolver o problema do pecado. E o homem pecou, o que a gente vai fazer? Manda Jesus lá, né? Não, irmão. A coisa não foi assim, nem funciona assim. Jesus não foi uma alternativa, não é, vamos tentar ver, não. Jesus é o plano perfeito de Deus para o homem caído. Jesus é o plano perfeito, a alternativa certa, a única alternativa de salvação para a nossa alma, para a tua alma, é Jesus. É Jesus. Mais nada poderá resolver a questão do pecado na tua vida, só Jesus Cristo. E ele fez isso porque isso já estava estabelecido antes da fundação, antes da criação de toda a terra, de todo o universo. Só que Jesus veio, não porque Deus precisa de nós. Deus poderia simplesmente trazer o seu juízo à humanidade pecadora e acabar com tudo. Mas pela sua graça e misericórdia, ele envia o Salvador. Uma das pessoas da Trindade vem à terra. O Filho vem. Mas ele não vem porque nós somos tão importantes assim. Quando ele aqui fala que o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, ele está mostrando uma coisa maravilhosa que a Bíblia aponta em vários lugares. Jesus veio para glorificar o nome santo de Deus. A salvação é obra dele, para que o nome dele seja glorificado. A transformação da nossa vida é obra dele, para que o nome dele seja glorificado. Se algo de bom, algo de louvável em nós, é obra de Jesus, para que o nome do Senhor dos Exércitos seja glorificado. Jesus veio a essa terra para que a Deus seja dada toda a glória. E não foi à toa que anjos apareceram naquele cenário do nascimento e cantavam: a Deus seja toda glória, ou só lhe deu glória, porque a ele pertence a glória. Então celebrar o Natal é entender que essa obra é toda dele, a glória é toda dele. Se a gente está aqui, não é mérito nosso. Se você quer viver com Jesus, saiba que não é porque você merece, não é porque eu mereço. Não, a glória é do nome do Senhor dos Exércitos. É dele, somente dele. A obra do nascimento de Jesus é a obra de Deus. Como uma mulher pode engravidar
sem ter relações com o homem. E naquela época não tinha inseminação artificial. Não adianta nem pensar nessa alternativa. Não tinha. Ele nasceu por obra do Espírito. O Espírito Santo vem sobre Maria. E aquela jovenzinha que Deus escolheu entre milhares de moças em Israel, ela dá à luz o Salvador. A obra de Deus. Para quê? Deus fez isso. Por que não deixou Maria casar com José e eles terem seus filhos como eles tiveram depois? Eles tiveram outros filhos. Jesus teve vários irmãos. Um deles, Tiago, cujo livro está no Novo Testamento, era irmão de Jesus, bispo de Jerusalém. Por que Deus não permitiu? Porque a glória não é de José, a glória não é de Maria, a glória é de Deus. Foi Ele quem fez esse nascimento. Foi Ele quem fez Cristo nascer do ventre daquela mulher, para que a gente possa celebrar o Natal e dizer: glória, toda a glória ao nosso Deus. A glória é toda dele. Seu zelo por seu nome é que opera tudo na vida do pecador. Tudo isso é o zelo de Deus. O zelo que Deus tem pelo seu nome é que faz com que a nossa vida seja transformada. Porque eu fui salvo? Porque você que é membro dessa igreja, ou talvez de uma outra igreja, você foi salvo. Por quê? Porque você é especial? Nem eu, nem você. Pare de pensar assim. Ele fez isso para que a gente possa reconhecer, é verdade, eu não mereço. O merecimento que eu tenho é do inferno, é da condenação eterna. Mas eu tenho que dar glória a Ele, porque foi Ele quem me salvou. A glória é dele. Deus zelou pelo seu nome e fez o plano da salvação para que nós, pecadores, reconhecêssemos o nosso estado de distanciamento de Deus, reconhecêssemos a nossa condição de pecadores e pudéssemos dizer: Senhor, eu preciso de salvação. Assim como uma pessoa que está se afogando numa piscina ou no mar, ela não tem como salvar a si mesma, ela fica ali acenando e tem que vir alguém de fora para estender a mão, pegar aquela pessoa e tirar ela dali, resgatar ela dali, porque ela não pode se salvar a si mesma. Eu e você não podemos nos salvar, só quem pode salvar a nossa alma é Jesus de Nazaré, para que a glória seja dada ao nome dele. E por que ele faz isso? Porque ele zela pelo nome dele, para que o nome dele seja engrandecido. E nesse Natal, a glória não tem que ser dada a Papai Noel. A glória não tem que ser dada à árvore de Natal, a troca de presente. Isso não é Natal. Natal é lembrar: o Salvador veio à terra. E ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, todo domínio e todo poder. Por isso, ele enviou Jesus. Seu amor por sua glória é que o fez enviar Jesus para se tornar como um de nós. Nesse Natal, não fique preocupado com presente. Se você não ganhar presente, se não puder dar, isso não vai fazer diferença. Não importa o que vai ter na tua ceia de Natal, se ela será com toda a fartura ou se será uma ceia mais simples. Não importa se você vai colocar uma roupa nova ou a roupa de sempre. Mas que você celebre o Natal desse ano, em primeiro lugar, reconhecendo a tua condição de pecador, que é a nossa condição. Reconheça que Jesus Cristo veio para salvar a tua vida, a tua alma. E você pode nesse Natal dizer: Jesus, vem governar o meu coração, vem governar a minha vida, vem trazer a paz que eu estou buscando em todo lugar, em tanto lugar a paz. Eu quero a paz numa coisa, em outra eu vou para lá e vou para cá. Você vai encontrar a paz no Príncipe da Paz.
Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar por você. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua obra de salvação. E reconhecemos que ninguém mais poderia fazer isso a não ser Jesus. Ninguém mais poderia vir a essa terra a não ser Jesus. Ninguém poderia nascer de modo extraordinário do ventre de uma mulher a não ser Jesus. Ninguém poderia morrer naquela cruz a não ser Jesus. Ninguém poderia transformar a nossa vida a não ser Jesus. Porque tua é a honra, a glória, o louvor, a soberania, o poder, a majestade pelos séculos dos séculos. Obrigado pela vinda de Jesus. Espírito Santo, produza, Senhor, o arrependimento nos corações. Traga a fé salvífica. E que nessa noite a tua palavra produza frutos para a salvação de almas. Para que vidas aqui tenham um real encontro com Cristo, o Salvador. O único que pode nos resgatar. O único que pode nos dar uma esperança de uma vida diferente. Só Jesus pode fazer isso. Que a tua palavra seja semeada em cada coração. E que o Senhor venha completar a sua obra. Nós te agradecemos em o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que a igreja toda diga: Deus te abençoe rica e abundantemente. Antes das nossas